Então, o texto Ok. que eu trouxe para vocês hoje, ele pretende discutir com a proposição desse simpósio e, ao mesmo tempo, trazer para a discussão o meu tema de pesquisa, o meu trabalho de pesquisa, que é basicamente na obra do Milan Kundera e hoje voltado a questões das ontologias contemporâneas. Tá? Então, a minha apresentação, eu preparei uma leitura para que nós possamos, para que a gente consiga falar das questões sem nos delongarmos e sem correr o risco aí de não conseguir uma discussão a tempo, né, uma apresentação a tempo. Então, o título da minha comunicação é A Experiência Idílica Compreendida a partir das vozes dos narradores do romance A Brincadeira, de Milan Kundera. Nascida de um movimento ininterrupto entre disciplinas e saberes múltiplos, cujo gesto meditativo se impõe como importante mecanismo de articulação das transversalidades que perpassam seu campo de atuação na busca de conhecimentos acerca da condição humana, a epistemologia do romance, teoria apresentada em 2003 por Wilton Barroso Filho, optou por criações e criadores do estético que, fazendo uso de intencionalidades, permitem que a estética seja constituída desse dúplice recâmbio ao caráter especulativo da reflexão filosófica e ao seu vital e vivificante contato com a experiência, como assim disse Luiz de Parezo. Alimentada pelas relações dos sujeitos com a arte, no nosso caso, com a arte romanesca literária, os estudos da epistemologia do romance querem se afastar tanto de uma abstração estéril, quanto se negar a permanecer na simples descrição do que fora experienciado, tal como aponta Parezo. Ambicionam, sobretudo, buscar entender tanto tramas que envolvem as tessituras da narrativa em relação às tessituras existenciais, por uma perspectiva interna da constituição da obra, quanto questões que subjazem a partir de reflexões voltadas à recepção. Nos dois casos, a epistemologia do romance evidencia uma preocupação ontológica, no modo como Charles Scott, a partir de Heidegger, entende o ontológico, em proximidade com Dasein, como uma formulação, abre aspas, como uma formulação explicativa conceitual do ser na maneira como a vida humana inevitavelmente aparece. Fecha aspas. Desse modo, no primeiro caso, voltada à intencionalidade da obra, a pergunta pode ser assim formulada: como questões que perpassam a vida particular de uma personagem pode ser pensada em âmbito das universalidades que carregam em si? E no segundo caso, voltada à recepção, pergunta-se: por que e como somos afetados pela experiência com o estético? Em que medida os efeitos estéticos são moldados por preconceitos advindos de morais pré-existentes no sujeito? Em se tratando de efeito estético conduzidos por uma moral, qual ou quais parcelas de responsabilidades podem ser atribuídas às intencionalidades do sujeito que cria o objeto estético? Orientados por pergunta dessa e outras de natureza semelhante, ao longo dos anos, a epistemologia do romance buscou encontrar também, nas reflexões do escritor tcheco Milan Kundera, importantes substratos na constituição de reflexões e conceitos teóricos que ajudam a pensar os espaços de relações com o objeto de criação artística, seja como pensador do romance moderno, seja como criador dele. O conjunto dos textos kunderianos se aproxima da epistemologia do romance na medida em que contribuem para pensarmos a experiência com a estética do romance como algo possível de ser mediado por um gesto investigativo, cuja união dos gestos epistemológico e hermenêutico de um leitor pesquisador tem como propósito conhecer algo que perpassa a condição humana nas suas mais diversas formas de existir no mundo. Embora reivindicando situações históricas e sociais para compor o quadro de sua ficção,
Kundera diz ocupar-se apenas com o romance que pensa. Em seu entendimento, trata-se de um romance que, em vez de ilustrar uma situação histórica e social, cuja centralidade se volta para defesas de ideologias e verdades pré-estabelecidas, filiados a correntes ou sistemas de pensamentos filosóficos, o romance que pensa, nos moldes kunderianos, mantém o olhar fixo naquilo que seria a única razão de ser do romance, o exame da dimensão histórica e social da existência humana. Na ficção de Milan Kundera, todo o exame da dimensão humana se dá em diálogo com o idílio. O mundo romanesco de Milan Kundera se estrutura tendo como fundamento e eixo epistemológico o idílio. Identificado por Kundera como algo inerente aos seres humanos e assumido de modo teórico-conceitual pela epistemologia do romance, o idílio diz respeito à realização do ser no mundo em relação aos conflitos que, em maior ou menor grau, atravessam toda e qualquer existência humana. Independente do tempo ou da cultura em que os sujeitos realizam suas experiências, algo é inevitável: a presença dos conflitos e o desejo de silenciá-los. A epistemologia do romance confirma a percepção do idílio que percorre a ficção kunderiana, ao tratá-la, sobretudo, como uma dimensão ontológica da existência humana, na medida em que as formulações conceituais sobre o ser no mundo ocorrerão mediadas externa ou internamente em diálogo com o idílio. Já em A Brincadeira, seu primeiro romance, Kundera fez do idílio um leitmotiv de sua obra. Conduzida pelas vozes de 4 narradores que se intercalam, Ludwig, Helena, Jaroslav e Kostka, a trama se constitui a partir de pontos de vista distintos e particulares, cuja junção garante uma percepção do desejo idílico como condição humana e, portanto, universal. Enquanto o protagonista Ludwig busca vingança por ter sido expulso do partido constituído pela voz unificadora e ordenadora do Partido Comunista, Helena, por sua vez, permanece fiel aos desígnios do partido, pois eles, assim como o amor e o casamento, representam para ela o absoluto, o indivisível. Para Helena, as instituições políticas, amorosas e matrimoniais são garantias de permanência dentro de um acordo categórico com o próprio ser. Portanto, fora da fragmentação e da relatividade na qual se instauram os conflitos. Em vez da instituição política ou do matrimônio, Kostka busca a indivisibilidade na fé. Mesmo dentro da ciência, já que é médico, ele se nega a lidar com o princípio da dúvida, pois o paraíso a que almeja é o paraíso divino, no qual Deus não necessita de comprovação. Jaroslav, por sua vez, busca a realização de seu idílio na arte, na tradição folclórica musical representativa das glórias e heroísmos do passado nacional tcheco. Fazendo dessas 4 vozes egos experimentais, Kundera intencionalmente explora, pelo menos, 5 dimensões do idílio: a dimensão da razão moderna, a dimensão do amor romântico pautada no absoluto platônico, a dimensão política, a dimensão religiosa e a dimensão artística. Sem que as personagens, na condição de egos experimentais, adquiram status de instrumentos de verificação de sentimentos e conflitos humanos nas suas experiências com e no mundo, o modo de narrar faz que essa experimentação ultrapasse os códigos da pura representação. As estratégias adotadas pelo romancista criam condições e instigam para um jogo no qual as possibilidades interpretativas se multipliquem. E, sem dúvida alguma, o riso
o erotismo, são dois recursos imprescindíveis, pois é por meio deles que as pretensões idílicas se desmoronam uma a uma. Enquanto a indivisibilidade de Helena se fragmenta pela perda do casamento, da traição por parte do amante e do marido e do próprio adultério, a fé de Cóstica terá que lidar com as tentações terrenas que lhe impõem conflitos entre seu corpo e sua alma na trajetória em direção ao paraíso celestial. O idílio artístico de Jaroslav é estilhaçado pelas imposições da indústria cultural, fazendo que aquilo que executa como grande arte não seja nada além de caricaturas do que um dia fora a tradição folclórica de seu país. Mas é com Ludovic que a trajetória irônica desses anti-heróis se consagra. Embora se instale na narrativa como um ser dotado de inteligência e capacidade de ver o presente de modo bem mais problematizado do que via os seus demais narradores, Ludovic se apresenta no romance como uma espécie de contemporâneo de seu tempo, aqui pensando no conceito de George Agamben. A tragédia do protagonista reside exatamente na lógica que, em contraposição ao amor de Ludovic, pautada numa lógica binária, ao amor de Helena, a fé de Cóstica e a sensibilidade estética de Jaroslav, ele faz uso. A razão idílica de Ludovic, pautada numa lógica binária que orientou seu predecessor Dom Juan Tenório, e boa parte da modernidade, negligencia um dos mais importantes princípios da vida humana, o princípio da transformação. Ao retornar para executar seu plano de vingança, milimetricamente pensado nos muitos anos que se passaram desde sua expulsão do partido, Ludwig não levou em conta o fato de que aqueles que seriam seus objetos de vingança não mais existiam, nem eles, nem as causas que o motivaram no passado. Porque, diferentemente de Ulisses, quando retorna à sua Ítaca, a coesão harmônica dos heróis épicos, tal como nos mostra Lukács, ou a primazia da razão que fez Descartes proclamar o homem como senhor e dono, não tem lugar na esfera do romance, como nos fez ver Cervantes. Todos os desafetos do herói kunderiano haviam passado por transformações. Sendo assim, em vez da glorificação de Ulisses, os resultados de suas estratégias de vingança não poderiam ter outro fim senão a derrisão. Se a trajetória idílica das vozes narrativas foram destronadas pelo riso irônico, as identidades de Lucy e Pavel, dois personagens centrais, jamais poderão ser mapeadas pelo leitor, uma vez que os dois são concebidos em conformidade com o olhar idílico moldado pelas concepções de mundo de cada uma das vozes narrativas que as descrevem. Se o texto se estrutura sobre as supostas ações dessas duas criaturas, ao leitor atento às subversões do jogo narrativo, não restará outra opção senão o benefício da dúvida sobre tudo o que é dito e pensado pelas vozes narrativas, não podendo ser processado de outro modo que não seja como uma grande brincadeira. E para a epistemologia do romance, uma brincadeira séria, uma brincadeira que, transformada em jogo, tal como esteticamente o concebe Gadamer, requerendo do leitor pesquisador procedimentos investigativos, como sugere a epistemologia do romance, por meio de reflexões metodológicas orientadas por estudos sobre o sério Luderi, desenvolvida por Itamar Rodrigues Paulino. Conforme as reflexões teóricas da epistemologia do romance, desenvolvidas por Ana Paula Caixeta sobre o conceito de gesto, ao lidar com ramificações artísticas nas quais a criação é movida por intencionalidades daquele que cria, do recebedor, requer-se o gesto filosófico que se posicione no sentido de questionar e refletir não só sobre aquilo que se parece óbvio,
mas, sobretudo, acerca daquilo que toca os nossos sentidos na relação com o objeto estético. O gesto filosófico é, então, crucial para não nos deixarmos apanhar pelas armadilhas de nossas éticas e morais, que não poucas vezes impedem ou interrompem o processo fruitivo. A partir disso, encaminho para o final, lembrando que, por muitos anos, a brincadeira, assim como grande parte da obra kunderiana, foi lida como denúncia ao socialismo soviético. Era nesse suposto olhar político e ideológico que residia sua importância. De minha parte e de parte da crítica contemporânea, as perspectivas interpretativas transitam por outras vias, pois, se assim fosse, não faria sentido algum retomar o conteúdo dessa obra no espaço e tempo em que aqui estamos. Entretanto, se o faço, é exatamente porque o conteúdo dela nos fala, ultrapassa as perspectivas de engajamento denunciador, calcado na assunção de verdades e ideologias, hoje tanto reivindicadas pela arte. O que ainda nos move em direção à escrita ficcional de Milan Kundera, um escritor marcadamente do século XX, é exatamente aquilo que reivindica como pressuposto necessário para a continuidade do romance moderno, a exploração da dimensão humana. E, no seu caso, o gesto meditativo está calcado no idílio enquanto um eixo que, por ser inerente ao humano, movimenta as engrenagens de seu mundo romanesco, abrindo grandes e novas possibilidades de conceber algo sobre a vida. A atualidade das discussões kunderianas se faz presente de modo bastante incisivo, por exemplo, em abordagens como as de Byung-Chul Han, quando ele trata da estética, da agonia do eros ou da transparência na vida contemporânea, dominada pelos apelos de anulação das ranhuras, dos conflitos, por meio da exposição límpida, lisa e polida do eu. Ainda que em sua obra a história e as questões políticas não sejam tratadas de modo demasiadamente despretensioso, como quer fazer crer, o que realmente interessa a Kundera e o que de fato permanece e continua a nos comunicar algo é a sua capacidade de fazer da estética romanesca um lugar para conhecer e partilhar saberes sobre o humano. Muito obrigada.